plena força total. Então não desanime, continue conosco. Para nós chegarmos aí até dezembro, né, até final do ano, terminar de ler a Bíblia toda em um ano. 3 capítulos por dia e você vai terminar ela. Então o livro de Números é o 4º livro de Moisés e é chamado de Números. Tá? É o livro da peregrinação, quando o povo começa a sair agora, a peregrinar para a Terra Prometida. Então a gente vai ver muita história legal aqui. E o resumo, eu vou fazer igual fiz com o Levítico e com os outros livros. O resumo total do livro todo, eu dou no último capítulo. Então, o Números tem 36 capítulos. E lá no capítulo 36, a gente vai fazer aí um resumo total do livro, tá? Então, no capítulo 1, Deus pede para Moisés fazer um censo dos homens, né, que estava no deserto antes de sair, antes de caminhar. Então, lá no verso 3, vai dizer assim, do capítulo 1 de Números: da idade de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel, tu e Arão os encontrarão segundo os seus esquadrões. Enquanto o tema de Levítico é adoração, o de Números é a guerra. Significa que os israelitas espirituais devem ser guerreiros, como também adoradores. Paulo diz: milita a boa milícia. 1 Timóteo 1,18. Em Êxodo 30, verso 11, foi ordenado que sempre que o censo dos varões de Israel fosse feito, um meio ciclo de prata, cerca de meia onça, né, tinha que ser dado ao santuário por cada homem. A prata no Antigo Testamento era um tipo de redenção, portanto declarava que o poder de Israel não estava em seu exército ativo, a despeito de como fosse o mesmo, mas sim no fato de que ele foi comprado como sangue do Cordeiro. Então o Senhor pediu fazer um censo para ver quantos homens de guerra havia no meio do povo de Israel. E os que tomaram censo, lá no verso 4 diz assim: e estará conosco um homem de cada tribo, que seja a cabeça de seus pais. O cabeça de cada tribo seria responsável pelo censo dessa tribo, né? Ou seja, ia chamar alguém para representar a tribo de Judá, exemplo. Esse camarada, ele ia fazer o censo e ele ia ficar responsável como cabeça. Então, lá no verso 17, diz assim: tomaram, pois, Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes. Todos estes homens foram escolhidos por Deus, e nenhum foi escolhido por Moisés ou por Arão. Olha que tremendo isso, né? Foi Deus quem escolheu cada nome. Então, ali do versículo 6 até o verso 16, você vai ver ali o nome dos homens que Deus escolheu. Aí depois vai vir a Assembleia, né? Eles se reuniram no verso 18 e 19, que vai dizer assim, no 19, eu vou ler o 18 e 19 que é melhor. E reuniram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e foram reunidos segundo os descendentes de suas famílias, pelas casas de seus pais, segundo o número dos nomes daqueles de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Ou seja, isso aconteceu 13 meses depois que eles haviam saído do Egito, tá? Então, foi separado e está ali o nome de cada um. Então, nós vimos a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, Gade, Judá, e aqui a gente já vai dar, no verso 20, vai falar assim, e os filhos de Ruben, primogênito de Israel, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos homens, por suas cabeças, todos os homens de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Ou seja, a comunhão com Deus implica guerra declarada com o mundo. Por isso, 14 vezes neste capítulo ocorrem as palavras todos que podiam sair à guerra. E hoje ainda, no Novo Testamento, nós estamos em guerra. O apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, mas toda a potestade do ar. Efésios capítulo 6, do 10 ao 13.
Então, nós ainda estamos em guerra. Nós não podemos só orar. O apóstolo Paulo deixa bem claro: vigiai e orai. E hoje, infelizmente, muitos oram, mas poucos vigiam. Tá? Então, de Rubem foi 46.500 homens. De Simeão foi 59.300 homens. Da tribo de Gade foi 45.650 homens. De Judá, a Judá é o maior, tá? 74.600. Judá era a maior tribo e era a tribo da qual viria Jesus, né? Segundo Gênesis 49:10. Isacar, 54.400 homens. Zebulon, 57.400 homens. Efraim, 40.500 homens. Manassés, 32.200 homens. Benjamim, 35.400 homens. O conflito cristão não é uma batalha com dúvidas e os temores pessoais quanto à salvação dele mesmo, e sim é uma série de batalha com os inimigos de Deus, dentro e fora dele, quer dizer, o pecado e o eu, né? Então é uma guerra constante. Dan, 62.700 homens. Azer, 41.500 homens. Naphtali, 53.400 homens. Ou seja, a soma total deu 603.550 homens. Então, esses foram os contados, os quais, lá no verso 44 do capítulo 1, esses foram os contados, quais contaram Moisés e Arão com os príncipes de Israel, que eram 12, uma para cada casa de seus pais. E assim foram todos contados dos filhos de Israel para a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel. Do primeiro censo, todos pereceram devido à incredulidade, exceto 2, Josué e Calebe. O Espírito Santo, em 1 Coríntios 10, diz que estes fatos estão registrados para admoestar ao que crê e estar firme e vigiar para que não caia. Foi feito um censo, lembra lá em Êxodo? E todos aqueles pereceram. E só sobrou daquela turma que saiu lá em Êxodo, só sobrou Josué e Calebe. Aqui agora é uma nova geração que nasceu no deserto. E a gente viu lá no verso 47 que os levitas não foram contados. Por quê? Mas os levitas não foram contados entre eles, segundo a tribo de seus pais, porque era uma tribo sacerdotal. A tribo de sacerdotal não era para a guerra, tá? E lá no versículo 52 diz assim, ó: e os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira por seus esquadrões. Ou seja, nas tribos, Efraim tomou o lugar de José, e Manassés tomou o lugar de Levi na disposição das 12 tribos de Israel. A tribo de Levi não foi contada, sendo escolhida para ministrar a outras tribos e sem nenhuma apropriação definitiva de terras entre outras 12 tribos, né? Aí o verso 53 vai dizer assim, no capítulo 1: mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, e não haverá ira sobre a congregação dos filhos de Israel. E os levitas terão guarda do tabernáculo do testemunho. Os levitas não foram incluídos no censo, o que significa que eles foram isentos por direção divina. Sua função era no tabernáculo e relacionada aos seus assuntos. Quando Israel acampou, os membros da tribo de Levi assentaram as suas tendas ao redor do tabernáculo e foram responsáveis por sua proteção. Ninguém mais das outras tribos passaria deste cordão de proteção, exceto para levar os sacrifícios. Todo sacerdócio era da tribo de Levi. Entretanto, nem todos os levitas foram sacerdotes. O último grupo originava-se da família de Arão, tá? Então, você viu aqui que o que os levitas faziam, né? A gente vai falar um pouquinho mais lá em número 8, capítulo 8. Mas, quando Deus fez aqui os levitas, nós percebemos que levita, irmão, ao contrário que tem muito fala aí, só por causa de 1ª e 2ª Crônicas, quando Salomão coloca os levitas para cantar, hoje a gente vê muita pessoa dizendo: eu sou levita.
O levita original não é o que tem microfone na mão. Não existe chamado de levita para cantar. O chamado de levita é para servir. Ou seja, um levita original, se ele fosse um levita segundo o seu chamado, ele não é aquele camarada ou aquela moça ou aquele homem que se diz levita, agendas abertas, levita Chico Bola de Fogo. E o camarada não pega numa vassoura na igreja, o camarada não ajuda a limpar um banco, o camarada não ajuda a trocar um foco, uma lâmpada, o camarada não é capaz de tirar um mato da brita do templo. Então, o levita verdadeiro, ele não é o que canta, mas é o que faz a manutenção do templo. Esse seria o levita verdadeiro. Você pode até cuidar do estacionamento e cantar ao mesmo tempo. Você pode até carpir o terreno da igreja e cantar ao mesmo tempo. Ou seja, o levita verdadeiro não tem nada a ver com esses levitas que estão inventando hoje aí, por causa das falsas doutrinas, né? É muito importante a gente estudar a Bíblia para a gente entender algumas questões. Capítulo de número 2, vamos lá? As disciplinas do acampamento, como é que ia funcionar as disciplinas, né? A gente vai ver aqui que Deus colocou cada exército, né? Ou seja, cada tribo, algumas tribos assim, uma para o lado sul, outro lado norte, ocidental, e assim vai. E o tabernáculo ficava no meio, e bem no meio do tabernáculo, no centro do povo, e em redor do tabernáculo ficaria os levitas. Depois dos levitas, veria então cada tribo com os homens de guerra para guardar o tabernáculo, tá? Então, as disciplinas do acampamento. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel acamparão cada um junto à sua bandeira, segundo o seu estandarte das casas de seus pais, ao redor do tabernáculo do testemunho. A posição estandarte era determinada pela posição do tabernáculo. O tabernáculo era o centro de tudo, assim como Cristo tem que ser o centro de tudo na atualidade, de quem o tabernáculo era um tipo. Ou seja, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Aqui profeticamente está falando, ó, eu vou ficar no meio do meu povo. Então, assim como o tabernáculo era o centro do acampamento de Israel, Cristo, ele é o centro da vida nossa hoje no tempo da graça. Ou seja, tudo que formos fazer em nome de Cristo, ele é o centro. Se você for cantar uma música, Cristo tem que ser o centro. Se você vê que a música é egocêntrica, diz que Deus vai dar, que Deus vai honrar, e Cristo não está sendo adorado, quem está sendo adorado é o ego, é o sentimento do homem, não cante. Isso aí é contra o que Deus quer. Isso é herege. A palavra adoração, a palavra hino, né? A palavra louvor quer dizer elogio. Então, quando eu vou cantar um louvor, eu vou ministrar um louvor, eu tenho que essa palavra, esse louvor, esse elogio é para Deus. Então, a adoração tem que ser para cima e não na vertical. Tem que ser não na horizontal, tem que ser na vertical. Infelizmente, 99,9% das nossas músicas são horizontais, são para o homem sentir a Deus, né? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Então, lá no verso 9 do capítulo 2 tem nossa primeira curiosidade. Aliás, no verso 7. E da tribo de Zebulão, Eliabe, filho de Elã, será o chefe dos filhos de Zebulão, e seu exército, que seria contado, era de 57.400. Ou seja, as 3 tribos de Judá e de Isacar e de Zebulon acampariam ao lado oriental do tabernáculo. Estes eram seus postos designados, e não devia se desviar deles. O Senhor também atribuiu um ministério particular para cada e para todo crente. Infelizmente, a maioria não sabe que ministério é esse. Devido à carência de consagração, e muitos, se não a maioria, tenta ocupar uma posição designada pelo homem ou por si mesmo e não pelo Senhor. Isso equivaleria a uma das tribos de Israel acampar em um lugar não designado para ela, tá?
Essas 3 tribos, que somam 186.400 homens, eram chamadas de acampamento de Judá. Esses irão diante do Senhor. Ou seja, Judá significa louvor. Portanto, quando o acampamento se mudava, Judá deveria ir primeiro, o que significa que Israel devia ser conduzido pelo louvor. Olha que tremendo isso aqui. Então, Deus se manifesta e se movimenta na adoração e no louvor, no elogio a Ele. Então, eu não posso fazer nada mecanizado. A minha vida não pode ser mecanizada. Hoje tem muitos crentes dentro da igreja que fazem a sua obra sem ser chamado para aquilo. Tem pessoas que têm técnica vocal boa, têm uma boa oratória. Então, por ter uma boa oratória, ele acha que o chamado dele é pregar, porque ele tem uma boa oratória. Mas às vezes ele não foi chamado para pregar. Ele não foi chamado para ficar preso e para pregar. Ele foi chamado somente para louvar, para cantar o nome do Senhor. Mas como ele tem uma boa oratória, ele se sente bem, então ele maneja bem essa ferramenta, então ele acaba deixando o seu chamado de lado e fica só na oratória. Então tem muitas pessoas assim, e tem muita gente boa, muita gente que canta, mas ela seria melhor em cantar, em pregar, aliás. Ela tem um chamado para pregar, ela tem um chamado para ensinar. É aquela pessoa que senta, ela pega uma mensagem, ela faz de um versículo ali ela tinha um esboço de um versículo, de um ponto de interrogação que vai, aquela pessoa que dá vontade de ficar ouvindo ela. Mas como ela gosta de cantar, e a voz dela não é grande coisa, mas ela ama cantar, então ela joga fora o ministério que Deus colocou na mão dela de ensinamento para ficar em cima do microfone. Ou às vezes até por vaidade mesmo, porque daí assim ela é vista, porque quem ensina não é muito bem visto, né? Então, hoje as pessoas querem destaque, infelizmente. Então tem muita gente hoje na obra de Deus que estão frustradas porque estão no lugar certo, porém fazendo coisa errada. Então estão nos lugares que não é significativo para eles, não era para estar ali. Cada um tem o seu lugar. É por isso que é interessante você sempre orar a Deus para ver onde você vai congregar, porque você pode estar congregando no lugar aonde que o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja, onde você está, não tenha chamada de pastor. Porque existe 2 tipos de pessoas hoje na obra, infelizmente. Aquela que é levantada por Deus e tem a vocação, e onde ele bota a mão as coisas acontecem, porém esse camarada ele é meio duro, porque ele tem zelo pela palavra, ele tem zelo pelas coisas de Deus, então nem sempre ele vai ser maleável, ele vai dizer sim, mas também vai dizer não, e ele vai ser curto e grosso, ele não vai como é que eu posso dizer, ele não vai puxando os pensamentos, é sim, sim, não, não. E tem muita gente que não gosta de líder assim. E vão parar naquele que foi levantado pela necessidade da obra. Ou seja, faltava alguém para cuidar daquela igreja. Ou o camarada ficou desempregado, brigou com o pastor e abriu uma igreja para ele. Só que esse camarada não tem chamado pastoral. O que vai acontecer? Ele vai pegar pessoas, vai atrair pessoas, porque o evangelho de Deus atrai pessoas, porque o povo está com fome da palavra. Só que esse cara, ele vai ser muito amoroso ao ponto de aceitar o pecado em cima do púlpito, aceitar o pecado dentro da casa, aceitar o pecado de tudo, de todos. E ele quer só ajuntamento de pessoas, então você raramente vai ouvir um não dessa pessoa, e ele não vai ter um zelo pela palavra. Então ele sempre vai levantar pessoas pela necessidade. Como ele não tem chamada pastoral, ele não vai ter uma visão de águia, ele vai colocar pessoas erradas, né? Pessoas certas, só que em lugares errados. Aí o que acontece? As pessoas certas nos lugares errados se frustram porque ela não foi chamada para aquilo. Então, se você está num local onde Deus não falou para você estar, ore a Deus para que Deus venha te falar para você aonde você deve ficar. E você nunca vai ficar num lugar que te faça bem,
Você tem que ficar num lugar onde você é confrontado, porque João 15 diz que o Senhor Deus, Ele é o agricultor e nós somos os ramos e Jesus é a videira. E o agricultor, o que ele faz para a gente dar fruto? Poda, corta, e dói ser podado, e dói levar não do Senhor. Só que quando Deus diz não para nós, gera fruto, ou seja, até o não de Deus na minha e na tua vida gera fruto. Glória a Deus. Então a gente vai ver aqui no lado sul, né? No lado sul, no versículo 11 do capítulo 2. E o seu exército e os que foram contados deles era de 46.500. Junto a eles agruparão as tribos de Simeão e Selumiel, filho de Zuridadai, será o chefe dos filhos de Simeão. Ou seja, embora Simeão tivesse um local aqui no deserto, quando Israel entrou na terra prometida, devido à maldição, lá de Gênesis 49, 5, 7, lembra que Simeão aprontou lá com Levi? Lá em Gênesis 49, né, que eles mataram lá o povo de Siquém. Então, esse não teve um lugar ali, mas Levi estava também debaixo dessa maldição, mas tornou-se a tribo sacerdotal, por permanecer diante de Moisés, quando aconteceu o episódio do bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, né? Lembra que Levi, eu já falei no vídeo atrás aí, que o Levi, ele também estava amaldiçoado, mas como ele ficou do lado de Moisés e matou aqueles que fizeram culto ao bezerro de ouro, então Deus perdoou essa maldição, mas tornou-se a tribo sacerdotal, porém permanecido ao lado de Moisés. Simeão, em última instância, tinha sua herança dentro da herança de Judá, tá? Do mesmo modo, toda a raça humana foi amaldiçoada devido à queda. Entretanto, o nosso Judá celestial, o Senhor Jesus Cristo, fez provisão por nós para que tenhamos uma herança dentro da sua vasta herança. Romanos 8,17. Glória a Deus. E a gente viu lá sobre os levitas, né? No verso 17. Enquanto o acampamento era transladado, Judá o conduzia pelo caminho com louvor, e a retaguarda foi ocupada por Dan, cujo nome significa julgamento, o que significa que qualquer um que atacasse Israel, né, seria julgado por Deus. Ao centro estavam os levitas, cujo nome significa estar unido ou comunhão, né? Bênção. Então à frente ia Judá com o louvor, e atrás na retaguarda a tribo de Dan. Na retaguarda também ficava mais atrás, ficou ali, lá no verso 24 do capítulo 2, ainda diz assim, ó, todos que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, né? Quando acampavam ou estavam em marcha, Efraim, Benjamim e Manassés estavam mais perto do propiciatório. Por isso foram citados lá no Salmo 80, no 1 e 2. Havia 108.100 homens dessas três tribos, a de Efraim, a de Manassés e a de Benjamim. Ou seja, do lado norte, as três tribos do lado norte, Dan e Aser e Naftali, estavam acampados com um exército de 157.600 homens. Ou seja, total de homens, né, acima de 20 anos para a guerra, né, além dos levitas, eram 603.550 homens. Era um exército grande, né, gente? Então, no verso 34, ainda do capítulo 2, a gente vê isso aqui, ó. E fizeram os filhos de Israel conforme todas as coisas que o Senhor ordenou a Moisés. Assim assentaram o acampamento por seus estandares, e assim partiram, cada um por suas famílias, segundo as casas de seus pais. Como temos contemplado nesse capítulo, aprendemos sobre a ordem de Deus. Aprendemos, como já foi dito, que o louvor deve conduzir-nos pelo caminho, e que se o louvor, ou seja, o elogio corretamente nos guia no caminho, extraindo a comunhão que vem do tabernáculo.
que está no centro, quer dizer que Cristo e alimenta a nós todos. Então, o julgamento divino protegerá nossa retaguarda contra os poderes das trevas que tentam criar obstáculos à igreja do Deus vivo. Então, este foi o capítulo 2. Agora a gente vai ver ali sobre o capítulo de número 3. A gente vai ver também aqui algumas curiosidades. Capítulo 3 vai falar ali dos filhos de Arão, fala sobre os levitas, fala sobre os substitutos, né? Segundo a lei do Senhor. Então, primeiro, a gente vai ver aqui, a gente viu ali no capítulo 1, no capítulo 3, no verso 1 ao 4. Deus não pode tolerar o pecado de nenhuma forma, e quando se trata de um pecado contra a cruz, como foi o pecado de Nadab e de Abiú, este efetivamente é o pecado mais grave. A tragédia é que este pecado, o pecado do fogo estranho, é cometido hoje em dia como nunca antes, e o resultado é igual à morte, segundo diz Gálatas 5, 2, 4, né? Então, estão falando aqui no capítulo 3 vai começar a falar da geração, né? Mas de Nadab e Abiú, que morreram diante do Senhor quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor no deserto de Sinai e não tiveram filhos. Então Eleazar e Tamar exerceram sacerdote diante do seu pai, que substituiu os dois, né? E lá no verso 5 a gente vai ver a seguinte curiosidade. O Senhor falou com Moisés dizendo: faze chegar a tribo de Levi e faz estar diante do sacerdote Arão para que o sirva. Ou seja, como veremos nesse capítulo, a graça confiou aos levitas o tabernáculo e o seu mobiliário, quanto em marcha, e o amor proporcionou a cada um a carga adequada à sua força. Então, os levitas, eles montavam e desmontavam os afazeres no tabernáculo, juntamente com outros que a gente vai ver aqui, e eles ficavam responsáveis pelas mobílias também dentro do tabernáculo, tá? Lá no verso de número 8 vai dizer assim, ó: e tenham cuidado de todos os utensílios do tabernáculo e da guarda dos filhos de Israel para que ministrem no serviço do tabernáculo. Este mesmo cargo é dado a todos os crentes na atualidade, ou seja, você tem que fazer com amor. E constituirás Arão, seus filhos, para que exerça o seu sacerdote, e o estranho que se achegar morrerá. Ou seja, o gentio, né? Porque não tinha aliança abrâmica, né? Então não podia chegar nenhuma pessoa que se achegar perto do tabernáculo ou perto do utensílio daquele, mesmo que o tabernáculo tivesse desmontado e estava lá em cima de uma carroça candelabro, qualquer estrangeiro que colocasse a mão morreria, porque ele não tem a marca abrâmica, né? Que seria lá a marca lá da circuncisão. O substituto, o que seria isso? Lá no verso 11 assim, ó: e falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todos os primogênitos que abrem a madre entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, ou seja, ele vai representar todos os primogênitos de todo o povo de Israel. Parece que o Senhor originalmente tinha planejado usar os primogênitos de cada família como tribo sacerdotal, mas devido a uma série de eventos, a graça de Deus daria à tribo de Levi esta nobre e santa honra. Com respeito a isso, na matemática da fé, Deus é a única figura significativa, e com ele você pode adicionar quantos dígitos quiser. Se toda a sua fé estiver no Deus vivo, isso deixa de ser uma questão de sua necessidade e o assunto é resolvido pela sua suficiência. Ou seja, no coração de Deus, ele ia pegar um primogênito de cada tribo, mas devido aos fatos que aconteceram lá em Gênesis, pelos pecados do povo, ele decidiu agora mudar. Então agora ele pegou todos os levitas para ele, que representaria o primogênito de cada tribo, tá? E a responsabilidade atribuída aos levitas, a gente viu lá do verso 14 ao 24, né, que ele fala sobre conforme é mandado pelo
as responsabilidades atribuídas por eles. Então, enquanto a contagem de todos os outros da tribo começou pela idade de 20 anos, ou seja, no verso 14, diz assim, ó, o Senhor falou com Moisés no deserto, no Monte Sinai, dizendo, conta os filhos de Levi pelas casas de seus pais por suas famílias, e contarás todos os homens de 1 mês para cima. Ou seja, enquanto a contagem de todas as outras tribos começou pela idade de 20 anos para cima, os dos meninos homens de levitas começou a partir de 1 mês. Ou seja, como seria o povo separado para o Senhor, então desde criança eles já eram consagrados ao Senhor e eles deveriam estar no templo. Lá no verso 25 e 26 a gente vai ver os cargos. E os filhos de Gerson terão seu cargo no tabernáculo do testemunho, e o tabernáculo, a tenda e a sua cobertura, e o véu da porta do tabernáculo do testemunho, e as cortinas do átrio e o pavilhão da porta do átrio que estão junto ao tabernáculo, junto ao altar ao redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. Os gersonitas estavam a cargo de inúmeras coisas com respeito ao tabernáculo. Era a sua responsabilidade de desmontar esta parte do tabernáculo que a gente leu ali. Quando o Espírito Santo desejasse que o acampamento de Israel mudasse de lugar, eles eram responsáveis também por voltar a erguê-lo. Além disso, era sua responsabilidade protegê-lo e mantê-lo quando já estivesse erguido. Então, os gersonitas eram responsáveis por levantar e desmontar o tabernáculo e também proteger. Os coatitas, tem um povo, da família dos coatitas, também faziam parte. A gente vai ver lá no versículo 32, do 31 e 32. E o cargo deles estará a arca e a mesa e o castiçal e os altares e os utensílios dos santuários com que ministrem e o véu com todo o seu serviço. E o principal dos chefes dos levitas será Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, e será encarregado dos que têm a guarda do santuário. Ou seja, enquanto o tabernáculo estava a cargo do gersonista, os utensílios sagrados que estavam dentro do tabernáculo ficaram sob os cuidados dos coatitas. Então, os gersonitas cuidavam do templo e eles cuidavam dos utensílios. Os meraritas, vamos ver quem é esse povo aí. Lá no verso 33 diz assim, e de Merari é a família dos malitas e dos musitas. Estes são as famílias de meraritas, e os que foram contados deles, conforme o número de todos os homens. E lá no verso 37, 38, no verso 36, 37, 38, diz assim, e o cargo dos filhos de Merari estará a custódia das tábuas do tabernáculo, e as suas barras, as suas colunas, as suas bases, e todo o seu equipamento, com todo o seu serviço, e as colunas em redor do átrio, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que o armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante do tabernáculo para a saída do sol, serão Moisés e Arão, seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário em lugar dos filhos de Israel, e o estranho, ou o estrangeiro que se aproximar morrerá. Ou seja, o cargo dos meraritas consistia em fazer tudo o que não havia sido atribuído aos gesenitas e os coatitas. Que se saiba que havia que eles sabiam que tinha mais dignidade em levar um alfinete insuficiente do tabernáculo do que manobrar um cetro mais poderoso do Egito. Ou seja, tinha mais honra tu guardar uma agulha para o Senhor do tabernáculo do que tu ser o imperador no Egito. Era isso que o escritor quis dizer. Então eles eram responsáveis pelo esqueleto do templo, pelas colunas do templo. Lá no verso 43 vai dizer assim, e todos os primogênitos homens, conforme o número dos nomes de 1 mês para cima, conforme o que era contado deles, foram 22.273. O número de 22.273 não se refere a todos os primogênitos dos filhos de Israel, o que teria sido um número maior, mas sim aqueles meninos homens que tinham nascido após a saída do Egito, no período
de tempo de 13 meses. Ou seja, o Senhor não queria nenhum menino que tivesse vindo, que teria, e também seria meio impossível, né? Porque eles ficaram praticamente aí 13 meses, 13 meses longe do Egito. Então, o Senhor não queria ninguém que tivesse nascido lá no Egito e tivesse ali com 13 meses de vida. Ele queria apenas os varões de um mês, ou seja, homens, meninos que tivessem nascido no deserto, na sua presença, na sua dependência. Ou seja, Deus só escolhe e só usa homens que nasceram de Deus, não foram nascidos de homens, ou seja, não foram levantados por homens financeiramente, não foram levantados não tem costa quente com o pastor, com o presbítero, com o apóstolo, não tem costa quente com ninguém. Quem levantou ele não foi assessoria, não foi empresário, quem levantou ele, quem levantou ela foi Deus. Este homem que nasceu no meio da dependência, no meio do deserto, no meio da tribulação, no meio da luta, porque é no meio da cinza que nasce a fênix. Então, toda vez que chegar um deserto, o que eu aprendo aqui? Toda vez que chegar um deserto na minha e na tua vida, você está sendo apontado para nascer no meio do deserto, florir e dar frutos. E o Senhor vai te usar e vai durar o teu ministério. Por isso que tem muitas pessoas que vêm e somem, porque não foi Deus que levantou, foi o homem, foi o marketing. Tá? Lá no versículo, vai falar um pouco dos levitas, do 44 ao 51. Aí vai dizer assim, no verso 50 a 51. E recebeu dos primogênitos dos filhos de Israel um dinheiro de 1.365 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Dava um pouco mais de 8 mil reais hoje. E Moisés deu dinheiro de resgate a Arão e os seus filhos, conforme o mandado do Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Ou seja, deve ter sido muito lindo indicar os operários de Deus no deserto. Cada um estava em seu posto e cada um se movia dentro da sua esfera, divinamente ordenada. Assim, no momento em que a nuvem se elevou e a ordem para levantar acampamento foi dada, cada homem sabia o que teria que fazer e se dirigiu a fazer isso e nada mais. Nenhum homem tinha o direito de pensar por si mesmo nestas funções. O Senhor pensou por todos. Infelizmente, muita gente, na maioria das igrejas modernas de hoje, estão tentando deixar o Senhor de lado e, com efeito, fazendo tudo o que acha melhor pelo povo. Isto o Senhor nunca aceitará, porque Ele só é o cabeça da igreja e Ele nunca anulará esta posição. Colossenses 1, 17, 19. Tremendo, né? Olha como o Senhor cuida do povo, olha como o Senhor faz as coisas acontecer. Olha como Deus tudo, Ele dá desígnio para cada um. Então, o reino de Deus é organizado e tem que ser feito com zelo, tá? Então, o que eu aprendo aqui nesses 3 capítulos? Um homem escolhido de Deus, ele não faz de qualquer maneira. Um homem escolhido de Deus, ele faz segundo a vontade, ele faz com zelo e faz na direção. Se você é pastor, se você for um líder, se você é uma mulher de Deus, nunca faça, por mais que, mas é para ganhar alma para Jesus. Não faça, porque a palavra de Deus diz assim, se Deus não abençoar o trabalho, em vão é o trabalho dos trabalhadores. Então não adianta você fazer algo que Deus não está. Deus não te chamou para produzir pessoas. Deus te chamou você para fazer discípulos. E fazer discípulo demora, irmão. Tratamento de caráter demora. Hoje as pessoas querem a fé micro-ondas, 30 segundos, Deus resolve o nosso problema. Deus não veio aqui só para resolver nossos problemas. A resolução do nosso problema é uma consequência de andar com o Senhor. O Senhor veio aqui para nos salvar do inferno e nos levar para o céu no dia do arrebatamento. Deus abençoe tua vida e obrigado por estar conosco. Até agora. A paz do Senhor. Está gostando dos vídeos? Eu quero agradecer você por estar conosco até aqui. E eu venho te pedir, nos ajude, nos siga aí no YouTube, nas redes sociais, Evangelista Fabiano no Facebook,
Devocional da Graça no TikTok e Devocional da Graça aqui no YouTube. Se inscreva, tá? Ative lá os comentários, comente alguma coisa, porque toda vez que você comenta, o YouTube entende que está tendo aqui, as pessoas estão se interessando e ele levanta o nosso canal. Então eu quero desde já agradecer pela tua vida e obrigado por estar conosco. Se inscreva e compartilhe e vamos levar a palavra de Deus para muitas outras pessoas, tá bom? Conto com você. Deus abençoe.